O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, nossa conversa semanal sobre cinema brasileiro contemporâneo, uma produção da Central 3. Eu sou Paulo Júnior e o papo de hoje é com João Dumans e Viviane de Cássia Ferreira, diretor e protagonista de As Linhas da Minha Mão, filme que chegou a 12 cidades no último 11 de abril, agora no dia 18 estreia ainda em São Paulo e no Rio de Janeiro, e chega ao circuito depois de ter vencido a Mostra Aurora na Mostra de Cinema de Tiradentes de 2023, filme que tem a seguinte sinopse: por meio de uma série de encontros imprevisíveis, uma atriz fala sobre a sua experiência com a arte e a loucura. Dividido em 7 atos, o filme é, ao mesmo tempo, o retrato de uma mulher e um estudo sobre as possibilidades desse retrato. A Vivi é atriz do núcleo Sapos e Afogados, um dos grupos teatrais mais importantes do Brasil na área de criação e saúde mental, e ela se abre ao filme para tratar de questões bem pessoais, como, por exemplo, o fato de conviver com um transtorno bipolar. Já o João Dumans tem intenso trabalho no cinema brasileiro atual, é diretor de Arábia junto com Afonso Shoa e faz parte de diversas produções, seja como assistente de direção, como roteirista, como montador, como, por exemplo, Aquele que Viu o Abismo e A Cidade Onde Envelheço, para citar 2 filmes que rodaram legal, têm rodado legal nos últimos anos do nosso cinema. Vamos então ouvir o papo gravado com o João e a Vivi. Na volta eu ainda faço alguns comentários mais pessoais sobre o filme e trago as últimas notícias do cinema brasileiro. Vamos ouvir. E aí, finalmente, eu saquei que precisava do remédio, com urgência. Eu estava em crise, a coisa foi ficando evidente para mim. Eu conheço os sintomas, desde 2003 eu luto cotidianamente contra os efeitos devastadores do transtorno bipolar e tem me dado muito bem. E de que modo, dentro desse que ele propõe? Como você vai à frente como pastor, como exceção ou como desertor? Eu não tenho a menor dúvida. Vou como desertor. João, começo querendo saber de você, já agradecendo sua participação aqui no Central Cine. Que interesse é esse por um filme que escuta uma personagem tão cativante, tão carismática em seu texto? A gente se envolve no texto da Vivi e eu queria saber em que momento das suas pesquisas, dos seus interesses em fazer cinema, você se deu conta que tinha esse interesse, que valia a pena botar ali um microfone, uma câmera, para a gente ouvir a Vivi nesse filme. Então, Paulo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast. É um prazer estar aqui. Esse filme, ele começou, na verdade, com uma... eu e a Vivi nos conhecemos em 2019 e foi um encontro que aconteceu casualmente num set de filmagem. Um amigo nosso, o Thiago Mata Machado, estava fazendo um filme num sítio e me convidou para fazer umas imagens. E era um sítio meio longe, e aí eu ia pegar uma carona, alguém ia passar aqui em casa, eu ia levar o equipamento e ia ter uma atriz nesse carro também. Eu sabia que eles iam levar alguma atriz. E aí eu entrei, tô lá na carona do carro, e aí de repente a Vivi entra no carro, assim. E a Vivi tava muito silenciosa, assim, muito contida e muito concentrada. Eu imagino que já se preparando pro papel que ela ia desempenhar nesse filme. Mas a impressão que eu tive é que eu tava sentado ao lado de alguém muito famoso, assim, sabe? E que era uma vergonha que eu não a conhecesse, assim. Então as pessoas falavam Vivi, Viviane, Viviane, eu falava, quem que é Viviane? Eu não sei quem que é Viviane. Eu tinha a sensação que eu devia conhecê-la, como se fosse uma atriz, assim, muito importante, de Belo Horizonte, e que era um erro que eu não a conhecesse. E aí, isso culminou na filmagem, eu tava filmando, a Vivi tava fazendo uma cena meio dramática, tava começando a chover, escavando o chão com as mãos, e aí ela pegava uma estátua nesse chão e num certo momento ela encontrava. E aí tava trovejando
e uma hora o Thiago falou que era para eu cortar. Só que eu percebi que a Vivi estava no meio de uma ação e que ela estava assim, desenvolvendo, estava começando a se conectar com o que ela estava fazendo e estava muito forte, porque eu estava vendo através da câmera. O Thiago não estava, a cena estava muito forte. E eu não cortei, eu deixei a câmera continuar. E aí a gente acabou o set, começou a chover, a gente voltou para casa, e aí a Vivi foi fumar um cigarro na varanda, e aí ela falou assim, eu fiquei feliz que você não cortou. E ali tinha rolado uma comunicação entre nós, assim, porque a gente nem se conhecia, a gente não tinha falado, mas a gente tinha rolado uma sintonia, uma atenção, vamos dizer assim, um em relação ao outro. E eu voltei ainda muito com essa impressão dela como uma atrizona, assim, como uma Rita Hayworth, assim, de BH. E aí eu acho que até a cena da chuva do filme, assim, repercute um pouco essa memória, assim, dela como uma grande atriz de cinema, assim, de um cinema antigo, talvez. Mas para responder a sua pergunta, por um caminho meio torto, mas foi por esse encantamento mesmo, assim, pela presença dela e pela forma dela falar. A gente, pouco depois desse filme, eu convidei ela para ela fazer um papel de uma personagem ficcional num outro filme. Esse filme foi interrompido pela pandemia. Durante a pandemia, a gente continuou conversando sobre as pesquisas dessa personagem e eu fui me interessando cada vez mais pelas histórias dela, assim. A gente trocava muitas histórias naquele momento e acabou que essa troca pessoal sobre namoros, encontros, vida familiar acabou ficando até mais presente nas nossas conversas do que o desenvolvimento da personagem. E aí, num certo momento, eu falei com ela, Vivi, eu acho que não queria mais fazer uma personagem, assim, eu tô mais interessado em fazer um filme sobre você. E ela topou. E para você, Vivi, eu queria entender um pouco como foi essa chegada sua a esse filme, no sentido de entender o tamanho da sua figura no filme, de fato. Aí, como o João contou, não era simplesmente uma personagem a ser escrita, era um super protagonismo, era um olhar muito... Acho que o que mais me chama a atenção é o quanto o filme está interessado em te ouvir. O filme é muito curioso e muito atencioso, né? O filme não te interrompe. Como é que você foi sacando que o filme ia ter essa abertura que, a meu ver, é quase que total para te ouvir mesmo? Paula, muito obrigada, né? Que prazer estar aqui, estar sendo novamente ouvida. Pois é, eu não entendia nada. Na verdade, eu não entendia. Eu estava feliz vivendo um processo que era a minha própria vida. Eu realmente era ouvida nos meus desejos todo o tempo, sem entender que aquilo daria realmente um filme, sabe? Às vezes eu tinha dúvida. Eu falava, João, para onde que a gente está indo? O que é isso? Eu falava, calma, Vivi, tem filme aí. Porque, né? Enfim, por exemplo, quando nós decidimos, né? O João me convidou para fazer, então, esse filme sobre mim mesma. Eu falei assim, olha, se é sobre mim, não pode faltar o Leandro, né? Porque a gente sempre foi muito colada, a minha vida tem muito a ver com ele, né? E ele é ator e tal. Aí o João fez uma proposta bem bacana, falou, olha, vamos para Chapada, né? Que é um sítio lá perto de Ouro Preto, aqui, e vamos conviver um pouco e sentir como é que é isso, para eu conhecer essa relação e tal. E aí, por exemplo, o primeiro ato do filme, a gente estava simplesmente vivendo, eu e o Lê, sabe? O João pegou a câmera em um dado momento e falou assim, não, vocês continuam aí, o que vocês estão fazendo, eu vou fazer uns testes de câmera. E eu acreditei completamente, o Lê também, porque eu acho que até ele estava fazendo isso naquele momento, um teste de câmera. Ele estava conhecendo o Lê aquela hora, e eu e o Lê ali nos exercitando, conversando, coisas que a gente conversa na vida comum, ele estudando Nietzsche, porque ele estava desenvolvendo a tese dele, e era viver, para mim era viver com muita alegria, com muita... Porque, né, quem não quer ser ouvida na sua singularidade? Então, foi tão prazeroso sempre que eu cheguei no momento que eu falei assim, que a gente
não precisa, João, chegar em resultado nenhum, o processo está tão lindo, tão bacana. Ele falou, não, a gente vai chegar no resultadozinho, sim, pode esperar. E quando eu finalmente vi, né, o filme, nossa, eu fiquei muito emocionada. Aí que eu vi, porque antes eu achava assim, não, é uma mulher falando coisas meio sem sentido, quem vai se interessar por isso e tal. Mas eu percebi, assim, eu falei, é legal essa mulher, eu gosto dela. Um impacto forte para mim no sentido assim de me ver ali com a minha própria vida. Achei que isso tinha força, tinha verdade, que a minha espontaneidade tinha valor, né? É porque era um jogo muito arriscado o que o João se propôs, e generoso, né? Ele abriu mão do roteiro, não sabia nunca o que eu ia falar, ele tinha dispositivos e me colocava em determinadas situações onde eu reagia como mim mesma. Outras cenas, né, eram performances que eu solicitei a ele que fizessem para aplacar meu sofrimento mental. Eu não sabia que ia parar no filme, eu imaginava trabalhar como performance independente, né? A moto contínuo e recado incandescente. Mas ele achou tão bonito e, mais uma vez, foi tão generoso que ele juntou ao filme. E, na verdade, eu ainda compreendo a cada vez que eu vejo, a cada vez que eu leio uma crítica, porque eu não tinha muita ideia, realmente, eu não tinha nenhuma ideia da dimensão. E como que vocês, o que vocês poderiam dizer sobre a mediação entre essa espontaneidade que você disse e talvez um interesse do João, também num olhar enquanto fotógrafo, João, de querer construir os planos, as cenas, porque, claro que ele passa uma impressão, né, de ser um filme muito pequeno, muito íntimo. Fiquei até curioso para saber se vocês filmaram muito mais do que chegou no filme, ou se de fato esse tempo juntos ali também foi enxuto. Enfim, como que vocês foram mediando? Se de repente teve algum momento, João, que você falou, não, ó, hoje acho que não está andando muito, vamos para o outro lado da rua, ver qual é que é a sua mediação. Eu acho que o filme, para mim, era um lugar, né? A gente falou dessa dimensão, né? Dessa relação pessoal e desse interesse e dessa curiosidade pela Vivi, que eu acho que você percebeu muito bem na maneira como a câmera se comporta, e eu acho que isso é o fundamento do filme. Quer dizer, é isso que estrutura o desejo mesmo do filme, assim, é essa procura. Mas tem também, por um lado, entrelaçado com isso, assim, da minha parte, sempre também um interesse de desenvolver uma pesquisa em termos de linguagem, assim, em termos cinematográficos, né? E o que eu acho, assim, é que eu continuo ainda um pouco também com essa curiosidade, assim, porque eu acho que a forma como a gente filma, ela determina, ou a forma como a gente escreve e como a gente filma estão muito conectadas à atuação. Né? É um processo muito contínuo, assim. Se você escreve um texto muito fechado e que você espera que o ator leia aquele texto e você vai decupar aquela cena de uma determinada maneira, o grau de espontaneidade, o grau de entrega, o grau de liberdade que o ator tem para estar presente diante da câmera é Dependendo da maneira como você escreve o texto ou como você decide abordar o espaço, assim, a partir dessa posição da câmera, a atuação pode ser outra. O que eu tô querendo dizer com isso, assim? Porque, por um lado, no filme não me interessava fazer entrevistas, assim, não me interessava acionar esse lado dessa elaboração, vamos dizer assim, mais racional, direta, mais explicativa, mais discursiva para a câmera, assim. Eu não queria essa postura, né? A postura da entrevista, de alguém dando um testemunho, um depoimento sobre a sua própria condição. Então, de início, eu rejeitei isso como um caminho. E, por outro lado, eu percebia que existia na Vivi, e eu tinha tido a possibilidade de trabalhar tanto com texto quanto com improviso com ela, que existia na atuação dela uma energia muito forte, assim, que aparecia quando ela podia... quando o pensamento dela podia se mover livremente, assim. Porque eu acho que a particularidade
e o que mais me encantava nela eram essas conexões, assim, era essa capacidade de falar sobre emoções e sentimentos muito complexos de uma forma muito precisa e muito objetiva e muito elegante, assim, interessante. Então, essas conexões, essa liberdade dessas conexões, dessa forma de falar, não era algo que eu poderia regular, assim, que eu poderia... Então, essa desistência do roteiro, num certo sentido, desse filme ficcional, tinha a ver também com criar uma situação favorável para que isso que eu queria observar aparecesse. Então, eu penso que no filme não são tanto cenas nem situações documentais. Eu chamo de situações, assim. Eu acho que são proposições cênicas, assim, que está inclusive lá no creditado, né, como proposições cênicas. Então, é uma cena que ela se organiza como uma situação. Quer dizer, existe uma proposição, existe um lugar, um certo contexto, existem certos catalisadores, assim, que pode ser o álcool, pode ser o cigarro, e existem os interlocutores, né, que vão ter que remar junto, vamos dizer assim. Então, assim, é um filme que depende 100% da inteligência dos próprios atores e das atrizes, assim. É um filme que aposta radicalmente nisso, assim, na capacidade desses atores de entenderem sobre o que o filme é e aonde que eu estou querendo chegar com o filme. Então existe uma compreensão, um entendimento do filme que precede o filme na troca de ideias, no compartilhamento, no mútuo interesse, que quando você dispõe essa situação, de alguma forma, mesmo que você não fale muito, ou mesmo que suas orientações sejam muito pontuais, os atores sabem o filme que está sendo feito, eles entendem, e aí eles têm liberdade de, vamos dizer assim, de estar presente nessa situação, de investigar essa situação, sem ter medo também se o que eles estão falando está certo ou errado. Eu acho que a minha situação era de... Eu particularmente, a minha direção, eu acho que ela era uma forma de armar a situação. Armar a situação da forma mais favorável e encaminhar a situação à medida que ela acontecia, assim. Então, por exemplo, na conversa com o Douglas, ela é uma conversa muito... A gente tem no filme um plano de sequência de 17 minutos. É um plano de sequência, a fala da Vivi. Mas antes daquilo ali, aquela conversa estava muito caótica, assim. E eu estava percebendo, filmando, que ela não ia avançar. Acho que existia uma ansiedade da parte dos dois, mas especialmente do Douglas, que era o interlocutor, de intervir, de falar, de comentar, de aparecer. Então eu tive que cortar o plano e falar com ele: Douglas, agora você só vai ouvir e a Vivi vai te contar um caso. Então, para organizar, e aí eu falei com ela: Vivi, você conta aquele caso que aconteceu na semana passada, sobre o qual a gente já conversou, e Douglas, você só ouve. Então, assim, você vai moldando um pouco a situação à medida que ela vai acontecendo. Mas eu acho que a questão mesmo é como você... É a ignição da cena, assim, é como ela se dá, como você arma um contexto que torna essa produção... E aí você precisa dar estímulos, né? O ator, não adianta você virar para alguém e falar: fala qualquer coisa, improvisa aí, né? Você dá uma determinada situação, faz uma leitura, assim, da inclinação, do vetor emocional, vamos dizer assim, de cada um naquele momento, e você pode aproveitar isso ou não, e dá certos estímulos, né? Alguns estímulos de imaginação para que a pessoa possa participar do jogo, né? Eu acho que é uma ideia de cena mais como um jogo, assim. Por isso que, pra gente, apesar de algumas dessas situações serem tensas, envolverem violências, preconceitos, discriminação, sofrimento, a gente estava num estado de jogo, assim. Então acho que o filme absorve um pouco dessa alegria que a gente teve em filmá-lo. Em relação à câmera, só para terminar, eu sei que eu estou me estendendo, mas para isso eu preferi usar uma lente 70-200, assim. Então é uma lente zoom em que eu ficava mais afastado da cena para que eu pudesse mover de um para o outro sem que eu precisasse interromper. Então era como se eu de trás da câmera fosse também... Eu fico pensando que é como um músico tocando um instrumento, assim. Você vê uma pessoa fazendo um solo de guitarra ou um solo num bandoneon impressionante, você não vai interromper, você não vai mudar para ver o que a plateia está vendo, né? Você está completamente capturado por esse instrumento, e a Vivi, nesse sentido, ela é uma grande musicista, o instrumento, né?
esse solo dela, ele é fascinante. Então, se você está atento àquilo ali, né, presente ali, você não... É hipnótico, é inescapável, assim, né? E é muito interessante porque você está com a câmera distante deles, não está fazendo intervenções com perguntas, nem com cortes bruscos, mas ao mesmo tempo não é um filme de observação distanciada, né? Tá muito próximo ali, né? É como se o filme está sentado à mesa com a Vivi de fato, né? Não tá querendo estar numa distância. E tem uma coisa muito interessante do início da conversa com o Douglas ali, aí eu queria saber da Vivi também, que é quando você diz algo, vou lembrar o texto exato agora, mas algo como, pô, então que bom, porque eu tô afim de falar e ouvir, você também veio aqui, você tá afim de falar e ouvir e tal. E que é uma coisa que, a princípio, pode parecer meio banal, pode ser só um papo ali de organizar a conversa, mas é muito interessante por vários motivos, né? Primeiro porque, enfim, a gente, principalmente depois da pandemia, se deu conta de uma demanda de encontro social que é gritante, né? Só essa própria conversa que a gente está tendo aqui à distância é um pouco reflexo disso, né? A gente se acostumou um pouco a conviver com distância. E tem uma coisa que me tocou muito ali, porque aí, bobagem minha, tá? Que é... As pessoas não estão mexendo no celular, sabe? As pessoas não estão distraídas com uma música alta, não tem uma TV ligada. Isso parece, às vezes... superficial, mas a gente precisa desses encontros mais densos, né? É bom ter amigos que você sabe que você vai encontrar e vai passar horas conversando de fato, né? Queria saber um pouco mais, Vivi, como que esse ato de conversar, essa coisa de falar, de ouvir e de ver a montagem dando forma nisso e tendo que conversar agora sobre isso enquanto filme, de fato, né? Essa mistura da tua vida com a obra montada ali com 1h e pouco. Pois é, eu tenho, né, uma confiança assim incondicional no João, sabe? E isso facilitou demais o processo lógico, né, de eu me colocar daquela maneira, de eu me libertar nesse jogo. Então, o Douglas, por exemplo, eu tinha encontrado o Douglas uma vez na vida, né, fazendo gravações do filme antigo, que eu tinha sido convidada, então. Mas foi uma gravação muito feliz e nós ficamos meio que amigos, entre aspas, assim, eu curti o jeito dele. Mas quando nós fomos gravar, né, e até aproveitando, porque você tinha perguntado aí, antes, Paulo, se o filme era insulto mesmo ou se era só uma impressão. E sim, o filme é muito insulto, né? Parece que nós tivemos 10 diárias, né, se eu me lembro bem, o João disse isso. E o filme tem 7 atos. Então, um determinado dia, o João falou assim, Vivi, essa semana a gente topa filmar? E eu falei, top demais, né? Era sempre uma alegria, uma animação. E ele falou assim, nós vamos visitar o Douglas. E eu fiquei muito feliz, porque durante a pandemia eu não conseguia ficar quieta em casa, sabe? Eu queria visitar mais pessoas, né? Queria receber mais pessoas, porque eu realmente me sentia muito sozinha, eu odiava... Enfim, foi um período muito dramático para todos, né? O fato é que eu cheguei no Douglas com essa alegria de confiança e no cinema, no João, na vida. Eu falei, como é que eu me visto, João? Ele falou, coloca uma roupa mais sóbria, né? Porque ele já estava pensando... Eles sabiam o que ele ia me pedir lá. Mas só que eu não consegui colocar uma roupa mais sóbria. Eu levei na malinha e adquiri um vestido de oncinha no mesmo dia aqui, a R$25 no meu bairro, porque eu estava me sentindo agressiva, sabe? Tinha pouco tempo que tinha me acontecido a questão que eu falo sobre ela, né? Com Douglas. Fato é que quando eu cheguei lá, eu me senti muito à vontade, como se eu tivesse visto o Douglas no dia anterior, e disposta realmente a ouvi-lo. Ele tem sempre um namorado, e a gente ri juntos e conversa. Tivemos uma conexão realmente muito legal, muito sincera. E fiquei muito à vontade. Só apenas lá que o João fala, Viviane, né, conta agora, Vivi, conta agora para o Douglas o que aconteceu na semana passada.
E sobre o figurino, na hora que eu falei, João, eu trouxe essa roupinha e tal, ele falou, não, tá ótimo. Fica assim, quanto mais inusitado, melhor. Eu tinha falado com ela, vai com um figurino bem sóbrio, um Chanel, e aí quando eu vejo atravessando o outro lado da rua, vem ela com um vestido de oncinha, cheio de badulaque, e aí eu saquei na hora, eu falei assim, vai ser uma cena de vingança essa, porque eu sabia que ela estava com raiva, eu sabia que ela tinha ficado muito ofendida, né, Vivi, pelo que tinha acontecido na semana anterior, e aí eu acho que tem isso, né, Paula, assim, de você não se apegar também às suas ideias, sabe, assim, completamente. De ter uma abertura, assim, para entender o que está vindo do outro, assim, onde que o sentimento do outro está apontando, assim. Para a gente fechar, uma pergunta mais direta que eu queria ouvir de vocês dois, o que esse filme aponta para vocês em relação a próximos trabalhos, no sentido do que ele ensinou, o que ele deixa, seja do ponto de vista de produção, porque vocês fazem um filme muitíssimo barato, claro que a gente quer fazer filmes com investimento também, o que essa experiência estética, de linguagem, se encontrar para fazer um filme em pouquíssimas pessoas, em pouquíssimos dias, e com essa espontaneidade toda, o que isso ensinou para vocês? Então, Paulo, eu responderia essa pergunta assim com um pequeno desvio, mas que na verdade tem a ver com essas coisas que a gente fica tentando guardar do processo para não, assim, guardar para não esquecer, para levar para o próximo, né? Assim, e aí isso tem a ver com, acho que a continuidade da investigação, da pesquisa. Mas para mim, assim, além da nossa parceria, da minha parceria e da Vivi, que eu acho que segue e a gente continua trabalhando juntos e espero que ainda façamos muitas coisas juntos. Eu acho que assim, eu acho que é um aprendizado para mim assim, de uma extrema seriedade, de um extremo comprometimento no jogo, sabe, assim, porque por mais que a gente tenha feito isso como um jogo, como uma liberdade muito grande, com um prazer muito grande de filmar, apesar, óbvio, que há sofrimento, há angústia, há cenas que são tensas e que nos colocam contra a parede, assim, que a gente desconfia muito sempre quando a gente está fazendo um filme, se existe um filme mesmo, da capacidade daquele de fazer justiça àquilo que a gente está vendo, né? Mas nessa exploração do jogo, assim, eu sempre me encantou também muito da parte da Vivi, e acho que eu tinha isso também, assim, mas um comprometimento e uma seriedade muito grande, assim, com aquilo ali. Então a Vivi nunca tratou nenhuma dessas cenas, essa realização do filme como algo, como uma brincadeira, assim, só. Pelo contrário, uma das cenas, você perguntou, uma das cenas que não entrou no filme foi justamente um bloco inteiro, que infelizmente não entrou, porque a Vivi contracenou com uma pessoa que não se engajou muito, não estava muito atenta e ficava pedindo para parar, para cortar, se já tinha terminado. E aquilo indignou a Vivi de uma tal forma, porque ela não conseguia compreender que alguém que tinha oportunidade de estar diante de uma câmera ou trabalhando com cinema ou de alguma maneira tivesse naquela situação de produção artística, não levasse aquilo como muito a sério, como uma questão de vida ou morte, assim. E isso foi muito sério, porque na semana seguinte ela me chamou na casa dela e falou assim, e aí, o que você achou? Porque se você tiver achado bom, a gente tem um problema, assim, sabe? Então tinha o único problema que a gente teve em termos de tensão, né, foi porque alguém não tinha se comprometido, assim, em algum momento não tinha levado aquilo a sério. Então eu acho que a tentativa de alguma maneira de levar adiante, assim, é continuar fazendo um cinema que possa se apoiar sobre a liberdade do jogo, sobre a liberdade do improviso, do acaso, mas levando isso muito a sério, sempre, sabe? Assim, entendendo que através desses filmes estão representadas também contradições, impasses do nosso tempo, do nosso país, que estão cifradas ali, violências, preconceitos, enfim, que continuam presentes, né, na nossa vida, na nossa sociedade. Quer dizer, então, algo muito sério para mim e acho que para Vivi também, em fazer cinema e conseguir, mesmo que através de uma história pequena, expressar certos impasses
do nosso tempo, assim, da nossa sociedade, sabe? Então a gente também tem esse comprometimento com isso também, com tentar falar alguma coisa a respeito desse mundo. A gente fala com as ferramentas que a gente tem, né? Da forma que é possível. E se tiver dinheiro, também vamos tentar, enfim, manter esse espírito de liberdade, que eu acho que aí é que a coisa aperta também, né? Acho que são essas contradições dos diferentes processos. Quando você entra num sistema de produção onde você tem muita demanda e é um sistema de produção cuja organização do trabalho foi importada de países e de sistemas que não são condizentes com a nossa realidade, a gente também se vê muitas vezes, né, eu acho que alienado nesses processos, nesses modos de trabalho, né? Quando a figura muda, quando o cinema cresce, quando a estrutura de produção cresce, assim, esse esforço de não se alienar, né, de não se perder, e não se deixar levar, eu acho, assim, por esse encanto de uma linguagem ou de uma forma de trabalho que já está pronta, que já está estabelecida, né? Sempre procurando inventar a nossa forma de falar. Pois é, ele me aponta essa direção mesmo do improviso, da liberdade, sabe? Me dá vontade de fazer isso o resto da vida. Eu não estou me imaginando, pelo menos por hora, assim, fazendo um texto decorado, pegando um roteiro. Me dá essa curiosidade, mas, ao mesmo tempo, me dá muita vontade de trabalhar sempre com outros temas, com outras... e até com umas situações fictícias, mas reagindo ali naquele momento como mim mesma. Olha só, não sei se isso é uma coisa um pouco egoísta, mas virou uma mágica, assim, não ter marcação, né? Me parece que apontou um caminho, sim, novo, precioso, né, de se experimentar o cinema. E também foi muito legal para mim pensar no alcance, né, do trabalho desse... Eu chamo muito de arte-vida, né, que é pegar a vida e transformar em obra de arte. E, ao mesmo tempo, fazer arte com a matéria da própria vida. É claro que isso se esgotaria, né? Eu não quero aqui o resto da vida ser investigada e ter um olhar tão atento e amoroso. Não, na verdade, seria bom, né? Mas eu sei que isso não é tanto, porque vai parecer contraditório, mas não vai aqui nenhuma vaidade. É porque é como se, magicamente, eu pudesse dizer coisas importantes. Eu conquistei um lugar importante. Eu tenho essa investigação pela minha própria loucura, me levou a um conhecimento, eu acredito. Que maravilha se a gente puder desenvolver isso artisticamente, assim. Eu não preciso sempre falar da minha experiência, pode ser através de um personagem. Eu não sei, eu fico pensando que pode ter mil mágicas aí. Gente, valeu demais pelo papo. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é o risco assumido do filme, né? Tava até lendo aqui umas críticas antes da conversa, críticas que saíram principalmente à época ali da Mostra de Tiradentes. E muitos críticos vão dizer que às vezes começaram o filme um pouco desconfiados ou um pouco dispersos, que de repente demoraram para engatar um pouco, entender o que vai ser isso... e essa mulher não vai parar de falar nesse ritmo, e vai ser só isso o filme inteiro e tal, e que é maravilhoso, né? Que é uma coisa que, à primeira vista, quem lê pode achar que é uma coisa negativa, mas, no fim, é sinônimo do encontro mesmo, né? Às vezes a gente começa uma conversa de forma um pouco mais distante, inacessível, e eu acho que digo isso para que as pessoas deem essa chance para mergulhar no filme, porque, de fato, eu acho que faz parte desse risco e desse jogo que vocês fizeram, eventualmente a pessoa não entrar de cara, né? Não mergulhar nos primeiros minutos de cara naquilo tudo. E eu acho isso um barato. Acho que a coragem de resolver o filme dessa forma e assumir esse risco, para mim, é uma das belezas dele. Não ter esse medo, né? Bancar esse encontro. Eu acho que a aposta é essa, Paulo. Como você falou, tem muito a ver com aquela sua pergunta sobre os encontros, né? Existe uma ansiedade, uma impaciência hoje, né? E encontrar alguém tem uma parte ali que é isso mesmo, né? Que é uma parte que é mais tateante, que a escuta, ela exige um tempo, né? Conhecer alguém exige um tempo, né? Então, eu acho que o filme também
vai trata direto disso, assim, dessa disponibilidade para escuta mesmo que a gente tem que ter para que as coisas aconteçam, né? Mas é isso, muito obrigado pelo convite, valeu, um abraço grande, sucesso e vida longa ao podcast. Obrigada, Paulo, amei. Porque, como a gente estava dizendo antes, é da minha natureza ser dócil, é da minha natureza, eu não quero mudar isso. Só que eu não sou servil, E as pessoas, quanto mais frágil eu estou psicamente, mais querem que eu seja servil, mais querem que eu obedeça. E é horrível. Bom, acho que As Linhas de Minha Mão é um filme cuja conversa aqui no podcast já dá conta de, pelo menos, contar qual que é o tom dessa produção, qual que é o interesse principal, qual que é a motivação desse encontro entre o João e essa história, essa vontade de retratar a Vivi. Ao me dar conta do que seria o filme, né? Ao me dar conta dessas situações criadas pelo filme, e eu acabei mergulhando fundo, aí eu fiquei muito interessado, fiquei curioso para saber qual seria a próxima criação do João e da Vivi, como eles resolveriam jogar isso pro filme, uma forma para chegar até a gente. E me pegou muito essa coisa da conversa. Um filme que quer falar e quer ouvir, e também sem essa coisa pretensiosa, às vezes também metida analítica demais, de querer se colocar como um filme terapêutico. Não acho que é o caso. Acho que aqui é um filme movido por um interesse genuíno, um interesse muito verdadeiro, quase um arrepio ali que dá ao perceber que, então um diretor de cinema tá querendo muito que a gente converse com a Vivi por algum motivo, que a gente entenda as reflexões, os devaneios, as inquietações dessa atriz e dessa personagem, e a gente vai sacando isso, né? Vai sendo envolvido pelo carisma, pela oratória, por uma certa coisa muito, muito sutil, muito sensível que tem ali nessa textura entre um papo meio disperso, ao mesmo tempo que é uma organização de ideias muito rica, muito, muito sensível, muito capaz de parecer e ser bastante orgânica, bastante direta para o filme, ao mesmo tempo que muito orquestrada, muito elaborada dentro de um fluxo ali da Vivi. Eu gostei bastante dessa busca do filme pela conversa, dessa busca do filme por se colocar como escuta da personagem e pelo interesse dela em compartilhar com o filme as suas histórias, a sua pira interna. Eu acho que é isso, a hora que a gente mergulha nessa conversa, a gente tem vontade de sentar com eles. Acho que falei um pouco disso no papo também com o João e com a Vivi. Acho também que é sempre bom ver um filme desse tamanho chegando no circuito. Claro que são cinemas completamente diferentes, mas eu lembrei daquelas aulas, daquelas falas do Coutinho, em que ele ia dizendo sobre tirar elementos ao redor ou elementos supérfluos ao filme. Então, tira o cenário, tira o insert, tira a passagem de texto, tira o jogo de câmera. Você vai reduzindo tudo ao mínimo até quase parar para pensar se aquilo ainda é o filme. E eu acho que o João aqui chama para ver um filme que tem a Vivi falando, performando, interagindo, ouvindo, vivendo. Claro, não é um monólogo para a câmera, mas ele me fez pensar bastante nessa coisa do mínimo, nessa coisa de uma intervenção e de uma interação que são muito sutis, quase como se o filme tivesse o tempo todo ali entre eles e, de repente, por algum momento, eles resolvessem registrar para que a gente pudesse ter contato, ter acesso àqueles momentos dessa conversa. Você pode conferir lá na página da Embaúba, que é a distribuidora do filme, programação, cidades, para os próximos dias, para você pegar As Linhas de Minha Mão no cinema. Terminou o festival É Tudo Verdade. Os premiados nacionais para o júri são os seguintes: melhor longa para Tesouro na Terrer, de Renato Barbieri, e melhor curta para As Placas São Invisíveis, de Gabriele Ferreira, com uma menção honrosa para A GVT Avaxi, de Querechu Martim. Já o prêmio Canal Brasil de Curtas foi para a Edição do Nordeste, de Pedro Fiuza, e os prêmios de montagem foram para Utopia Muda, de Júlio Matos, com montagem dele em parceria com o Lucas Nazarini, entre os curtas,
e Fernanda Young, Foge-me do Controle, filme da Suzana Lira, a montagem do Ítalo Rocha. Eu pude ver na sessão de encerramento o filme Luiz Melodia, No Coração do Brasil, da Alessandra Dorgan, filme bastante interessante na forma com que aborda a figura biografada, a partir de um áudio, né, de uma entrevista com o Melodia, combinando com imagens de arquivo, muito musical, de fato muito pautado por querer também registrar e nos mostrar as performances do Melodia no palco. Claro, é um filme que não tem entrevistas, então ele não está preocupado em ter pessoas falando sobre a história e sobre as relações com o personagem. Então vai muito na base dessa poesia, dessa forma do Luiz Melodia de compor, nas preferências e nas impressões dele ao longo de sua carreira, mas também é um filme muito prático, muito direto, sem grandes elaborações sobre os porquês de algumas escolhas, ou de alguns hiatos de gravação, ou de algumas mudanças de um disco para o outro. Não é um filme que vai problematizar muito as grandes questões, ele faz mais um retrato, é como se tirasse uma foto rápida, inclusive é um filme até curto, menos de 90 minutos, uma foto bem ligeira mesmo, para nos contar, mais do que nos contar, nos mostrar um pouco quem foi o Luiz Melodia. Um barato, a sessão foi um barato, um domingo à noite para curtir um Luiz Melodia no cinema. Não é aquela biografia clássica que vai te inaugurar, talvez, um novo olhar sobre um artista, mas ela está mais preocupada em viajar mesmo na onda, na pira, na forma do Melodia de organizar suas ideias, se colocar como artista, e acho que principalmente numa questão muito própria dele, né? Para compor, para se apresentar e para construir a música e a carreira que ele conseguiu viver. 2 filmes brasileiros já garantidos em Cannes. Na competição teremos Karim Ainus com seu novo Motel Destino, e na Semana da Crítica temos Baby, do Marcelo Caetano. Muito curioso para ver esses 2 filmes, claro, o Karim está pela 6ª vez no festival, passou lá com Madame Satã, com Abismo Prateado, com A Vida Invisível, com O Marinheiro das Montanhas e no ano passado com Firebrand. E o Marcelo Caetano é o diretor de Corpo Elétrico, filme... Faz agora outro filme também que se passa ali com personagens em São Paulo, já o filme do Karim, esse é direto de Fortaleza. Estreias da semana, 18 de abril é dia da chegada aos cinemas de Sem Coração, da Nara Normandi e do Tião, um filme que rodou bem nos festivais, tem muita expectativa pela estreia. Tem a Tamara, personagem aproveitando suas últimas semanas na Vila Pesqueira, onde mora, antes de partir para os estudos em Brasília, até que ela começa a sentir uma atração crescente por uma menina misteriosa. E estreia também, nesse dia 18, Uma Bahia, um documentário sobre a Baía de Guanabara, um novo filme do Murilo Salles. Para fechar, registrar que na semana que vem começa o Cinefute, o já tradicional festival de filmes de futebol, chegando à sua edição de número 14, a abertura no Rio de Janeiro na quinta-feira, dia 25 de abril, com o filme Doval, o gringo mais carioca do futebol, a direção de Sérgio Rossini e do Federico Bardini, a breve vida do argentino mais querido da história do Brasil, o jogador de futebol Horácio Narciso Doval, que no Rio de Janeiro se tornou ídolo de 2 clubes rivais, o Flamengo e o Fluminense, repetindo o que já tinha feito em sua carreira na Argentina, quando jogou por São Lourenço e Huracan. Doval também fazia sucesso fora de campo, era um cara boa pinta, galã, simpático ali em Ipanema, então a abertura é para esse filme sobre o personagem Doval. A programação tem ainda os seguintes filmes brasileiros na Mostra Competitiva Internacional de Longas: Hamilton Mello, ídolo de todos, do Ciro Câmara e do Vinícius Augusto Bozo; As Primeiras, filme da Adriana Yanhes, que foi premiado na Mostra de Tiradentes no início deste 2024; Bola pro Alto, da Cecília Lang, além dos curtas. A parte brasileira dessa Mostra Competitiva Internacional de Curtas tem 4 do 11, Vitória e Glória Eterna Fluminense, do Lucas Costa, Marco Carvalho e Thiago Salata; Campos Conquistados, A Luta das Mulheres na Arbitragem Brasileira, da Jéssica Gomes; Mocatan, do Marco Antônio, e Por Trás do Apito, do Ângelo Martins. O Cinefute acontece no Rio de Janeiro de 25 a 30 de abril.
Esta edição do Central Cine Brasil fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais lançamentos, notícias e conversas diante do cinema brasileiro produzido hoje. Valeu, até mais!